Evangelho de Lucas, capítulo 14. Do versículo 25 até o versículo 35, nos diz assim a palavra de Deus. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher e os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que vivem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para um monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas, quando ele escreveu o seu evangelho, ele tem algumas ênfases. E ao longo da narrativa, o narrador vai nos informando, principalmente do capítulo 9 para frente, mas isso também aparece antes. O narrador vai informando para o leitor que uma multidão seguia Jesus. E Jesus, ele vivia em meio a multidões, junto com seus discípulos, e ele realizava o seu ministério sob o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo agia na vida de Jesus. Quando ele ia pregar, muitas coisas, as pessoas reagiam à sua pregação, sinais aconteciam. E agora, o narrador nos informa novamente que grandes multidões continuavam acompanhando Jesus e seu ministério público. Lá no capítulo 9, versículo 51, o narrador informa para a gente que Jesus Cristo estava numa jornada para Jerusalém, para cumprir finalmente a sua obra. Ele estava, diz o texto, que ele estava com um coração resoluto para ir para Jerusalém. Muito interessante isso. Jesus está indo para Jerusalém, ele sabe o que vai acontecer lá, e ele está com um coração resoluto. Nessa jornada para Jerusalém, ele vai sendo acompanhado pelas multidões, e chega a alguns momentos, como é o capítulo 9 e agora no capítulo 14, em que Jesus Cristo, ele olha para essa multidão que está com ele, e ele os desafia no que significa segui-lo. E acredito que esta é uma passagem que muitos de nós já conhecemos. É esta a passagem do capítulo 9, e não apenas no Evangelho de Lucas, mas em outros evangelhos que também registram esse desafio que Cristo faz para a multidão que o seguia. E esse desafio também é para mim, é também para você, para todos nós. Mas, meus irmãos, nesta manhã a gente precisa relembrar essas verdades. A gente precisa lembrar de coisas que, não importa em que época da vida cristã a gente ouviu, se no momento da evangelização, no momento, enfim, em que época a gente ouviu, a gente precisa revisitar a verdade da palavra, do Evangelho de Cristo Jesus, a fim de que a gente se continue comprometido com um evangelho puro. E é por isso que esse desafio que Cristo deu para os seus seguidores, essa multidão que estava em volta dele, é para você e é para mim. E a gente hoje precisa avaliar a nossa vida à luz da palavra de Deus,
para que a gente possa se pensar ou permitir que o Espírito de Deus use a palavra do Senhor para mostrar como a gente tem seguido Jesus, como a gente tem olhado para Jesus, como bem disse o Jonas na abertura deste culto. Se nós temos tido Jesus, os nossos olhos estão postos nele e a gente tem respondido a esse parâmetro de um seguidor de Jesus. Porque neste texto, Jesus Cristo deixa claro para o seu auditório ali, e o narrador informa aos leitores, e essa informação chega para mim e para você, pela preservação do texto da palavra de Deus, de que a gente precisa saber que o discipulado com Cristo Jesus, de Cristo Jesus, ele traz exigências para o homem. Ele traz exigências para o nosso coração. E nós estamos aqui, junto com a comunidade do povo de Deus, em todas as épocas, em todos os lugares, rumo à glória eterna. Os versículos anteriores, Jesus Cristo fala do grande banquete, que nós participaremos com Deus na glória. Mas esse banquete, que nós participaremos com Deus na glória eterna, ele é pautado por vidas que têm o olhar fixo em Jesus e têm em Jesus a sua vida e a sua referência. E a gente às vezes é tentado pelo diabo para perder Jesus da nossa referência. Então que nesta manhã, eu e você, a gente que quer um dia estar na glória eterna, na presença de Deus, ceando com Ele face a face, livre deste corpo, com a presença do pecado, que tem hoje a presença do pecado e da morte, mas com um corpo de glória, como é o corpo da ressurreição do nosso Redentor, que hoje a gente possa avaliar a nossa jornada de seguidores de Jesus e reafirmar os nossos votos no Evangelho de Cristo Jesus, de sermos seguidores como Ele disse que nós deveríamos ser. E talvez você diga, mas eu não tenho condições para isso. E nós não temos, mas Ele enviou o seu Espírito, e Ele é poder para o fraco. Há poder de Deus para aquele que é fraco e que chora as suas misérias diante de Deus, e que ouve a palavra no padrão de Cristo e diz, eu preciso cumprir isso na tua graça, só pela graça, pela atuação do Senhor nas nossas vidas. Por isso, irmãos, Jesus Cristo fala nesse texto de algumas condições ou exigências para um discípulo dele mesmo. E aí ele coloca, como a gente leu, e a gente vai revisitar esse texto, eu vou pedir para você deixar seu texto aí à mão, do jeito que ele está, impresso ou virtual, e ele coloca um olhar, ele traz um olhar para a gente sobre como a gente se relaciona com a nossa família, com os bens, com a nossa própria vida, com a honra pessoal, com a busca ou não pela aprovação dos homens. E aí eu gostaria de perguntar para o meu coração e para o seu coração nesta manhã, em que lugar essas coisas estão na nossa vida? O nosso trato com os bens, com a família, o cuidado das coisas que o Senhor inclusive nos deu, são bênçãos que Ele nos deu. A pergunta mais específica é se eu e você, nós temos conseguido colocar essas coisas na dinâmica do discipulado de Jesus. Não basta tê-las e recebê-las como bênçãos de Deus, mas elas precisam estar articuladas ou sob o governo da lógica do discipulado de Jesus, porque se elas não estiverem, elas não vão glorificar a Deus, e nós fomos criados para glorificar a Deus. Pergunto ainda, se todas essas coisas na minha vida e na sua vida, elas refletem o Evangelho de Jesus. Se quando eu olho para os bens que o Senhor entende que eu devo ter, a família que Ele preparou para mim, para você, as coisas que o Senhor, as bênçãos que Ele nos deu, se tudo isso reflete a lógica e os valores do reino de Deus, se tudo isso na minha vida, na tua vida, reflete o Evangelho de Jesus Cristo. O que esse texto nos desafia nesta manhã, e a gente
eu estou gastando tempinho aqui, mas daqui a pouco a gente pensa os desafios desse texto, quais são essas condições, quais são essas exigências. Mas a palavra de Deus para nós nesta manhã mostra que a gente precisa constantemente pensar num alinhamento. Um alinhamento entre as coisas que Deus nos deu como bênçãos e o amor que nós devemos, a Bíblia diz que nós devemos ter por esse Deus. Não basta ter as bênçãos. Eu tenho 2 filhos, e para eu ter o primeiro, o Jonas vai lembrar muito bem disso, foi uma peleja, como dizem os irmãos mais antigos, sob a mão soberana de Deus, e na minha percepção humana foi fora do tempo, ou demorou demais, mas dentro da mão soberana do Senhor foi na hora certa e do jeito certo, para tratar misérias do meu coração, e para que o filho dele fosse glorificado na minha vida, e eu não fizesse do meu filho, meu primeiro filho, do segundo, ou de qualquer outra coisa, uma desordem, não deixasse que isso trouxesse desordem nos namores. Por isso, irmãos, constantemente, esse tempo já passou, mas hoje eu tenho outros desafios, e você também deve ter outros desafios na sua vida, na jornada para a eternidade, e a gente está vulnerável ou suscetível aos ataques do tentador. E o que ele quer fazer com a gente é a mesma coisa que ele fez com o nosso Redentor, tentá-lo para que ele não fosse, para que ele perdesse a cruz de mira, e é a mesma coisa que ele faz com a gente. Por isso, nessa manhã, que o Espírito de Deus use a sua palavra, para que onde há necessidade na minha vida ou na sua vida, desse alinhamento, das coisas que Deus nos deu e no nosso amor por Ele, aconteça, conforme a palavra de Deus nos mostra. Essas exigências do discipulado que o Evangelho de Jesus Cristo nos mostra, meus irmãos, é o desafio de um compromisso total, uma entrega total do nosso coração, e a gente precisa saber colocar essas coisas no lugar que o Evangelho diz que elas devem estar. Que os nossos corações estejam disponíveis para Deus nesta manhã, o meu coração e o seu, a gente diga, tá bom, Senhor, eu não quero nada em desordem. Então, que exigências, trava-língua, irmãos, que exigências são essas? A primeira delas é que o Evangelho, ele exige da gente alinhamento dos nossos amores. Alinhamento dos nossos amores. Lá no versículo 26, Jesus Cristo disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Talvez umas versões mais antigas, ou outras versões não antigas, mas que estão aí disponíveis, você pode encontrar o termo: se alguém quiser vir a mim e não aborrece. E a ideia de aborrecer não é desprezar, renegar, tratar de maneira ruim, não, a ideia é: tem que estar disposto a amar menos, precisa estar disposto a amar menos estas coisas. É esse o sentido do aborrecer. E isso é um desafio para eu refletir e para você refletir nesta manhã. Se Jesus Cristo está dizendo que é uma condição na entrada do discipulado, se você quer vir a Ele, ou Ele está dizendo: se você quer vir a mim, tem que saber que há coisas que precisam ser amadas de uma maneira, elas precisam estar sob um amor maior. Porque se elas não estiverem sob o amor maior, e a gente vai pensar o que é esse amor maior, na verdade vamos lembrar, a gente não cumpre a exigência do discipulado que Cristo está dizendo para nós. Eu não sou da área de exatas e gostaria de ser, mas isso aqui é uma fórmula exata. Venha Cristo igual
aprenda, esteja disposto a amar menos algumas coisas. O ponto aqui, meus irmãos, é que quem vem a Cristo, eu queria que isso ficasse bem claro para o meu coração e para o seu coração, e que o Espírito de Deus nos ajude a aplicar isso na nossa vida. Quem vem a Cristo precisa saber que o chamado é para amar menos todas as coisas que Ele diz que precisam ser amadas desta maneira, nesta proporção. E junto com amar menos, Ele diz: é preciso que a gente ame o Senhor mais. É amar menos essas coisas e amar mais o Senhor. Isso é objetivo. É objetivo. Então a pergunta que o Evangelho faz para mim, para você nesta manhã é: quem aqui, eu, você, nós, povo de Deus, quem quer amar menos essas coisas e amar mais Jesus? Onde estiver o nosso coração, ele diz, ali estaria o nosso tesouro. O amor por Deus, ele precisa preceder o amor pelas outras coisas. A gente já sabe disso, meus irmãos. E é por isso que nesse primeiro pontinho aqui, dessa exigência, a gente entender que o Espírito de Deus, ele quer aperfeiçoar, produzir e aperfeiçoar esse alinhamento dos nossos amores, a gente precisa orar e pedir a Deus: Deus, dá-me disposição e prontidão para responder a essa exigência. Disposição e prontidão para amar menos. Não é fácil, irmãos. Não é fácil amar menos essas coisas. Às vezes é uma questão até não consciente. Às vezes as nossas entranhas se agarraram a coisas que o Evangelho vai dizer: você precisa amar menos isso. Então a pergunta de Deus para mim e para você é: o que Deus quer que eu hoje, e você, nós, povo dele, a gente aprenda a amar menos, porque nós temos amado de uma maneira desordenada. Talvez você esteja aqui e você perceba que os seus amores estão desordenados. E quando os nossos amores estão desgovernados, irmãos, desordenados, a nossa lida com essas coisas não reflete a dinâmica do reino de Deus, a lógica do Evangelho de Cristo Jesus. A gente perde Jesus de vista. E quando a gente perde Jesus de vista, a gente sai do caminho. E aí a gente perde a eternidade de diante dos nossos olhos. Meus irmãos, nós fomos criados para a glória de Deus, para um dia estarmos com Ele na glória eterna. E é por isso que essa exigência, ela pode representar muitos nãos para mim e para você, mas é saúde para o nosso coração. É saúde para o nosso coração. E é por isso que no versículo 27, Jesus Cristo diz: bom, eu coloquei essas coisas, mas daí ele sobe a régua. Ele sobe a régua para dizer que nos nossos amores, nesse alinhamento dos nossos amores, a gente precisa saber amar a gente mesmo, de uma maneira aborrecida, à luz do texto, do termo. Amar menos você mesmo. Vamos pensar nisso. Veja lá, versículo 27. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. A ideia de cruz para um cidadão na Palestina, no contexto de Jesus, era algo claro. A gente pensa nas duas retas, né? A gente sabe disso por várias peças, filmes e tantas outras coisas. A gente sabe que o futuro crucificado carregava uma madeira que depois e a outra estava lá posta no lugar onde ele seria crucificado. Então era uma dificuldade carregar aquele madeiro até o lugar da crucificação. Era um peso de morte.
E Jesus Cristo está usando esse elemento ali da cultura, da sociedade, para dizer, é isso que ele está fazendo. E a cruz que ele carregou, ele o carregou. E nós não olhamos para Jesus para dizer, olha que exemplo só. Mas que a gente, de fato, a gente não combinou. Ele não falou que ia falar aquilo no início, mas caiu como uma luva. A gente tem que ter os nossos olhos em Cristo Jesus. E é por isso que a palavra de Deus nos mostra que o segundo desafio desse alinhamento dos nossos amores é amar menos você mesmo. Essa cruz aqui está representando negação completa de você. Morte para a gente mesmo. Agora, quando a gente prova essa morte para a gente mesmo, a gente, junto com ela, a gente prova uma liberdade que só o Evangelho de Jesus Cristo nos dá. É a gente ter a liberdade de nós mesmos para seguir o nosso Salvador, para seguir o nosso Redentor, porque Ele é singular, é melhor seguir Jesus, Ele é melhor do que a gente. Só Ele tem as palavras de vida eterna, como está registrado no Evangelho de João, não tem outro para ir. É uma mudança significativa de você para Ele. Eu sair de mim, de uma vida autocentrada, para ter uma vida centrada nessa beleza de ser que é esse Jesus que a palavra de Deus nos mostra quem Ele é. Jesus Cristo está dizendo que aquele que quer segui-lo precisa amar menos a si mesmo, saber aborrecer a si mesmo. E a gente vive num mundo em que as coisas são todas para nós, não é verdade? A gente quer estudar, você tem um slogan, não sei se pode, depois a gente corta, mais de você em você mesmo. Lembra desse slogan que a gente, quando você vai, alguém aqui deve ter feito um curso preparatório lá e é tudo para você. É mais da gente na gente mesmo, e o Evangelho de Cristo Jesus, ele diz para a gente que não. Paulo diz que aprove a Deus revelar o Filho dele nele, na carta que ele escreveu para os irmãos da região da Galácia. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim, não é para mim só, é revelar o Filho em nós, irmãos. Isso é uma liberdade da gente dizer, eu não estou andando em mim mesmo, eu não estou com vistas em mim mesmo, mas meus olhos estão postos em Cristo Jesus. É uma liberdade que negar a si mesmo nos dá, que quando a gente prova isso, a gente diz, eu quero mais, eu quero mais. Eu posso dizer, em coro com o Jonas, com a Mariú, que a nossa experiência, quando a gente foi para o seminário, é muito bom estudar, é muito bom ir ficar na biblioteca, comprar livro, montar a biblioteca, vocês conhecem bem a biblioteca do Jonas, é muito bom tudo isso, mas quando a gente pisou no seminário e a gente conheceu a palavra, de uma maneira, estudando indutivamente a palavra de Deus, a coisa mais maravilhosa, acho que a gente tem esse sabor, é de descobrir o quão doce é experimentar Jesus. E é esse ponto que o Espírito de Deus quer avivar no nosso coração nesta manhã. Como Jesus é melhor que você, como Jesus é melhor do que a gente mesmo. Como é doce esse convite dele, essa exigência é uma libertação da gente mesmo. É uma liberdade da gente dizer, eu não me governo mais. É uma liberdade da gente dizer, eu estou livre para obedecer. Eu estou livre para obedecer. Eu estou livre para ser dependente de Deus. Meu Deus, a nossa carne vai urrar. Mas o nosso lado crente vai dizer, eu nasci para isso. Para ser governado pela palavra, para ser dirigido pela palavra de Deus. Eu não sou o meu Senhor, minhas razões, nossas, sei lá, temperamentos, personalidades, isso não nos governa. O que nos governa é o Evangelho de Cristo Jesus. E se para isso a gente precisa aprender a amar menos a si mesmo, bendita exigência, santo convite, glória a Deus por isso. A minha vontade é de responder novamente, hoje, dizer, eu quero dizer de novo, quero amar menos a mim mesmo.
porque é uma doce liberdade de não ficar preocupado com a reputação, de não ficar preocupado com que a gente só quer uma coisa: o Filho de Deus sendo gerado em cada um de nós. Essa liberdade que o Evangelho nos dá, irmãos, da gente negar-se a si mesmo, é abrir mão do controle da nossa vida, controle pessoal da nossa vida. E eu me lembro que no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 18, coisa mais linda, como é que o narrador registra para a gente e nos informa que quando Jesus Cristo fez um convite para os futuros discípulos, ali por ocasião da pesca, olha o que ele nos diz: eles deixaram, de que maneira? Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. É isso que Jesus Cristo está fazendo comigo e com você nesta manhã de novo, batendo a porta do meu coração, ou usando a palavra para fazer com que a gente se lembre, e a gente se lembre de quão doce é a gente poder dizer para Ele: eu quero amar menos essas coisas, e no meio dessas coisas eu quero amar menos a minha própria vida, para eu provar a liberdade de ser dirigido pelo Senhor, e livre para te obedecer, e livre para depender da graça de Deus, e livre para não ter controle pessoal da vida. A irmã Durvalina, falando sobre essa dinâmica, ela diz uma coisa muito interessante: quem nega a si mesmo, ou aprende a amar menos a si mesmo, isso se expressa em 4 aspectos, que eu vou só citar. Isso se expressa em pessoas que sabem colocar os valores do reino acima dos bens materiais. São pessoas que aprenderam pela dor, uma dor de cruz, que o Evangelho, a verdade do Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus precisa estar acima dos nossos valores pessoais. Que quando a gente ama menos a si mesmo, a gente entende que os valores do reino, eles estão acima dos valores socioculturais. Socioculturais. Na sociedade e cultura na qual eu estou imerso e você também, a gente interage, mas não precisa ser marcado por isso. E para fechar esse ponto, quando a gente nega a gente mesmo, ama menos a si mesmo e ama mais o Senhor, a gente é a expressão do reino de Deus em todas as obras que a gente realiza. E não a gente não realiza obras para a gente mesmo. Por isso, meus irmãos, vamos levar em consideração nessa manhã esse convite gracioso de Jesus. Uma exigência que na verdade é um chamado doce para a gente entrar numa jornada, para a gente permanecer numa jornada rumo à eternidade, com os olhos postos nele. Então a primeira exigência que Jesus Cristo nos faz é esse alinhamento dos nossos amores, mas não basta isso. No versículo 28 até o 32, a gente pode reler: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. A segunda exigência que Jesus Cristo nos faz é: avalie o custo e renuncie. Não é avalie o custo e não vou seguir. Avalie o custo e, a partir dessa avaliação,
olhe a renúncia, o tamanho da renúncia, a proporção da renúncia que o Evangelho impõe ou apresenta graciosamente diante de mim e de você. Tem um custo de renunciar a você mesmo e de amar menos outras coisas e amar Deus mais que essas coisas. Avalie. É uma questão cognitiva. Faça o cálculo. Meça. É insensatez você estar no caminho e não ter avaliado o custo disso. É uma insensatez. Ele está dizendo, olha, não tome uma decisão sem avaliar. Ele está combinando na entrada, no convite, é para isso. E talvez as pessoas, nossa, mas é duro demais, quem é que vai seguir Jesus? Como a gente vai encher igreja com essas coisas? O Evangelho está dizendo, é assim que a gente prega, é isso que a gente anuncia. Ame menos outras coisas e ame Deus sobre as outras, e ame menos você mesmo. É uma libertação da gente, para a gente provar Jesus. E Jesus Cristo está dizendo, avalie isso, faça os cálculos, e veja o tamanho da renúncia. O Evangelho vai pedir a mim e a você renúncia. Insensato é aquele construtor, ele usa 2 exemplos, que vai lá e deixa a obra inacabada. Ou o rei que pega a tropa e manda enfrentar um exército com o qual ele não tem condições de combater. E depois ele precisa ir lá dizer, puxa, vamos selar a paz. Por isso a gente precisa entender, irmãos, que o custo do discipulado exige da gente uma decisão consciente do preço da entrega. É uma entrega racional, não é forjada só pela emoção. A emoção acompanha o discernimento da palavra, o entendimento do Evangelho, mas a gente precisa calcular o que o Evangelho de Cristo Jesus exige de mim e de você, e a gente precisa estar disposto a dizer para Jesus, eu renuncio. Tem portas que o Evangelho fecha, e a gente não está autorizado a abrir. Eu não sei se você consegue lembrar, ao longo da tua jornada de vida com Cristo, momentos em que Deus disse não para você. Não é porque Ele é do mal, malvado, mas porque o Evangelho fecha portas. E a gente, por amor a Cristo, precisa entender isso pela perspectiva do reino de Deus. E sem ser vítima. E sem se vitimizar. E dizer, Deus, que bênção a tua vontade. A carne reage, é lógico que sim. Ninguém aqui, eu, você, nenhum de nós estamos habilitados a impor condições. As condições são essas que Jesus Cristo está dizendo. Avalie e veja o que o Evangelho pede, renúncia. E é por isso que essa avaliação honesta, uma avaliação honesta das exigências do Evangelho, como a gente viu nesse alinhamento dos nossos amores, isso pauta o chão para o próximo passo, que há coisas que precisam ser renunciadas. Há coisas que a gente precisa abandonar por amor a Cristo. Há prazeres da nossa carne que a gente, não numa perspectiva moralista, irmãos, mas com o coração em adoração, fervendo para Deus, a gente diz, por amor a Ti, e em adoração ao Senhor, o Teu Evangelho diz não, e eu digo não, eu renuncio, ainda que com medo do voto que a gente está fazendo, e isso nos torna dependentes de Deus, é pela graça de Deus, que a gente pode dizer, responder às exigências do Evangelho. Mas meus irmãos, o que eu gostaria que a gente guardasse no nosso coração é que essa avaliação honesta pauta o caminho para você objetivamente saber o que o Evangelho pede de renúncia na sua vida. E aí não tem como a gente modalizar alguma coisa, mas vamos flexibilizar. É não.
Eu me lembro, quando eu trabalhava no banco, e eu tinha um gerente, que ele era uma pessoa muito difícil. Acho que o Jonas vai lembrar dessa época. E eu tinha 6 meses de banco, e eu era caixa. Caixa é uma bênção, para quem foi caixa de banco é uma bênção, porque você fecha, o seu caixa bateu, você vai embora e está tudo bem. E aí o meu chefe falou assim: Cris, você foi promovido para um cargo que, se der certo, você vai virar gerente rapidinho. Aí eu, na minha humanidade, falei: ai, Deus é poderoso. Tem gente com 15 anos de banco que está ali na mesma condição que eu, e eu no segundo ano já vou virar chefe por caminho para a gerência. E eu estava em vistas do casamento, isso faria a proporção de salário maior, me ajudaria muito a dar um up na jornada para casar. Então, aí ele falou: só que para isso você vai ter que trabalhar com um novo gerente. Ele vai virar diretor, e ele vem, essa agência aqui, ela é uma agência que é estágio final para alguém que vai virar diretor, você vai trabalhar ao lado dele. E todas as operações de crédito do banco, você vai despachar com ele ao final do dia. Então eu vou te ensinar tudo o que você precisa fazer para essas operações de crédito, e ao final do dia você delibera com ele, vai embora para casa, e dando certo, no ano que vem você já está promovido. Falei: ah, glória a Deus. Aí eu falei: nossa, Deus abriu essa porta. Testemunhos 1000 de portas abertas para contar. Aí, na primeira semana, o homem chega, aquela festa, boas-vindas, tal. O meu chefe me formou para aprender. E aí, primeiro dia que eu fui despachar com ele, eu falei: seu fulano, tá aqui, vamos despachar? Ah, senta aí, vamos lá. Contrato tal, tá aqui. E eu que fiz o contrato. Não é assim que eu gosto. Aí eu falei: ah, mas como? Tá, mas tá certo, onde está o erro? Não está errado, mas não é do jeito que eu gosto. Aí eu falei: qual é o jeito que ele gosta? Eu falei: o senhor então o senhor me ensina, amanhã eu faço do jeito. Não, volta lá e faz, e aí você volta aqui, depois eu delibero. Eu falei: tá bom, mas tinha um monte. Aí esse aqui também não vou, esse aqui também não vou, esse aqui também não vou, esse eu vou. E aí, ao final, sei lá, uns 10 minutos despachando lá, tinha 60% do trabalho para fazer de novo, que eu levei o dia inteiro. E aí eu fui no meu chefe, falei: ó, preciso ir embora, não posso fazer hora extra. E ele não gostou. Não está errado, mas não está do jeito que ele gosta. Aí ele falou: Cris, vai lá, vai fazendo, eu vou falar com ele. Não está errado? Eu tenho certeza? Eu falei: tenho certeza que não está errado. É que ele não gostou. Aí eu já fiquei: esse testemunho não está muito abençoado. Falei: tá bom, vai, primeiro dia a gente vai se alinhar. Aí, assim, primeira semana, a mesma coisa. Um dia ele estava azedo, outro dia ele não estava. Um dia ele, vai, despacha aí logo. Falei: hoje eu fiz do jeito que ele queria. E aí ele nem olhou. Falei: olha que legal, fiz do jeito que o senhor queria. Não, mas tá bom. Aí passou uns 15 dias, assim, eu já estava, quando chegava domingo à noite, eu falei: ai, Deus, amanhã é segunda, eu não quero ir para aquele lugar. Não tinha, perdendo vigor para viver assim. Falei: alguma coisa está errada dentro de mim. E aí eu cheguei para o meu chefe e falei: cara, eu acho que eu não quero essa promoção, não. Eu prefiro ficar onde eu estava. Aí: não, Cris, você tem que ficar, é você. A gente fez uma reunião. Eu falei: ah, tá bom, vamos lá mais um pouco. Já dava aula no seminário nessa época, viu, irmãos? Já era pastor. Aí teve um dia que ele estava estouradíssimo o temperamento dele, e ele descontou a raiva dele em mim. E eu não sou aquela pessoa que explode na hora, aguenta. Aí eu fui no banheiro, falei: Deus, eu não vou aguentar. Aí eu fui no meu chefe, falei: chefe, eu não quero mais ficar aqui. Definitivamente, hoje eu não tenho, esse lugar não é para mim. Falei: cara, eu estou sofrendo demais. Estou sofrendo demais da oposição desse cara aqui. Ele é doente da alma, e eu não tenho, ele sei lá o que ele faz. Não sei como que ele vai virar diretor, mas cara, isso aí é problema da instituição, que vai promover pessoas loucas para a direção. Aí: não, Cris, você tem que aguentar, pelo amor de Deus, volta lá. Eu falei: Deus, tá bom, vou 1 mês, 2. Irmão, acho que tinha uns 3 meses assim. Eu falei: Deus, eu não quero mais. Aí eu cheguei pro meu chefe e falei: eu vou pedir a conta. Não, eu não te mando embora. Eu falei: eu peço a conta, abandono de emprego. Eu falei: eu não volto mais aqui. Aí ele falou: não, você tem que ficar. Eu falei: cara, eu não aguento mais. Eu falei: só piora. E eu tô amargurado. E aí chegou num ponto que ele vinha, e com todo o respeito que eu tenho à instituição e a ele,
Eu falei, Deus, eu não vou afrontá-lo, mas ele vinha dentro de mim, você vai morrer. E aí eu falei, Deus, eu virei ele. Eu falei, eram dois, só que ele tinha um poder institucional e eu era um franguinho. Eu falei, não dá. E aí eu falei pro meu chefe, olha, não tá fazendo, eu perdi os meus valores. Eu falei, por que vocês me colocaram nesse lugar? Aí ele falou, Cris, eu vou te contar. Nós fizemos uma reunião e a gente sabia que ele não é fácil de lidar. E numa agência de mais de 100 funcionários, a gente pensou uma coisa: tem um menino crente. E essa pessoa era você. Foi por isso que a gente colocou você ao lado dele. Agora eu estou te falando. Quando ele me falou aquilo, eu voltei para casa. Aquele dia eu lembro que eu não tinha carro, voltei no ônibus, mas eu chorava de vergonha. Porque eu falei, Deus, eu fui escolhido, não é por competência. E está tudo certo em escolher por competência, tem que ser assim. Mas o que se sobressaiu foi o Evangelho de Deus na minha vida. E aquilo que tinha de Jesus em mim, eu deixei escoar. Por conta do pecado do outro. Irmãos, eu cheguei em casa naquele dia e falei, Deus, eu preciso aprender a dizer não para mim mesmo. E preciso avaliar o custo do discipulado. As exigências de olhar para Jesus e dizer que Ele é o meu Redentor. A luz de Jesus brilhou e eu peguei aquela luz e pus embaixo da mesa. Eu não estava com culpa, mas eu estava humilhado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Foi fácil voltar? Não. Era numa sexta-feira, na segunda eu tinha que estar lá e ia lidar com a fúria dos homens e infelizmente isso à disposição de Satanás. Então receber a afronta de alguém que se dispõe para ser usado pelo maligno é horrível. É horrível, não é fácil. Mas ele vinha e eu falava, Deus, eu não posso odiá-lo. Ele me odeia, mas o teu amor é maior. Eu não preciso do ódio dele para odiá-lo, eu posso amá-lo. E o amor trazer luz para o pecado dele. E aí ele vinha e eu falava, Deus, mas eu não consigo amá-lo. Esse foi o ponto, eu não tenho amor por ele, mas o Senhor tem, e o seu amor é derramado, diz Paulo, é derramado pelo Espírito no nosso coração, é derramado porque é abundante. E vinha amor de Deus, no poder do Espírito. E ele vinha com as afrontas, e eu falava, está tudo certo, minha carne gritava, doía, e eu chorava, mas eu olhava para ele com misericórdia, e dizia, ele não tem o que eu tenho. E eu não sou melhor que ele, mas porque um dia eu estava morto no meu delito e pecado, e o Senhor foi lá e me despertou, e me fez vir das trevas para a luz do Evangelho, e hoje eu posso olhar para alguém que não tem e dizer, ai, se você soubesse o que é o Evangelho de Cristo Jesus, você estaria livre de você mesmo. E irmãos, aconteceu uma coisa interessante, quando ele vinha eu falava, Deus me dá graça, e Deus foi dando graça, e chegava domingo à noite eu dizia, amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou, pode jogar lança e eu vou, pode ir, vai lá, Espírito de Deus que ensinou Davi vai me ensinar também a desviar da lança. E aconteceu de ser aniversário desse homem. E aí eu fui nos crentes da agência, falei, vamos comprar um livro da Bíblia, alguma coisa, vamos dar para ele. Aí os crentes, não, vai lá, Deus vai usar você, essa missão é sua, o Senhor é contigo, varão, e Deus vai te encher. Eu falei, vamos lá fazer alguma coisa. E todo mundo se esquivou, eu falei, pois eu vou. Comprei um livro de devocional, fiz uma dedicatória, a gente deliberou naquele dia. Eu falei, seu fulano, olha, terminou. Hoje é seu aniversário. Ele falou, eu sei, Cristiano, pode me dar o parabéns. Eu falei, tá, Deus abençoe. Eu falei, olha, eu não quero te dar parabéns, não, quero te dar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o melhor presente que alguém pode ganhar. Aí ele parou, segurou na minha mão, e ele ficou um peru de vermelho, e ele falou, eu sei que eu pego pesado com você. Mas eu sei que de meses para cá, alguma coisa mudou em você, porque eu vou despejando a minha ira
e você me acolhe com um amor que me constrange. Irmãos, isso não é mérito, isso é mérito do Evangelho de Cristo Jesus. E isso custou eu chorar as minhas misérias e carregar a cruz e avaliar o custo de dizer, eu preciso me humilhar. O outro vai jogar a sujeira do pecado dele na minha vida, e isso vai me ferir. Mas olhe para Jesus, e que a gente receba as coisas da humanidade, até o tapa de Satanás na cara, e a gente se coloque diante de Deus para dizer e ouvir de Jesus, a minha graça basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando a gente está fraco, então é que a gente é forte. E é por isso, meus irmãos, que eu conto esse testemunho de pecado, mas com redenção, que o Evangelho nos mostra no final, para a glória de Deus, somente para a glória de Deus e edificação da nossa fé, para ilustrar que a gente precisa avaliar. E qual foi a avaliação que eu fiz naquele momento? Você precisa amar quem te ofende. O Evangelho disse isso e nivelou por ali. Não, mas dá para orar para o Senhor pôr a mão nele? Não, você vai amar quem te faz o mal. É esta a renúncia. Mas vem junto com a exigência, vem poder para cumprir. Por isso, eu termino com o versículo 34 ao 35, último ponto. Quando Jesus Cristo usa uma outra metáfora, o sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para um monte de estrume, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fica um alerta do Evangelho para mim e para você, que nós que estamos na jornada. Você que está aqui, eu que estou aqui, nós hoje, não vamos desistir dessa jornada. Porque ela está nivelada por Jesus. Discípulo que desiste no caminho, na jornada, porque ela é difícil demais e as exigências são altas, ou no parâmetro de Cristo, diz o texto que é como o sal que perdeu o sabor, não serve nem para ser usado no alimento, nem para ser posto na terra como adubo. Quem se denomina discípulo, e eu sei que nós que estamos aqui, a gente se denomina um discípulo de Jesus, mas não vive o discipulado como Jesus Cristo está colocando para a gente está na mesma condição de um sal sem sabor, não tem valor nenhum. Isso é um alerta para mim e para você, porque se eu estou na multidão que segue Jesus, mas eu não estou fazendo valer as exigências do discipulado, é sal sem sabor, sem valor nenhum, não presta para nada. É dura a palavra, né? Jesus ele é objetivo, não está cumprindo propósito. Então isso exige de nós hoje a avaliação da caminhada. O alerta de Jesus é para a gente se avaliar. Deus, como eu tenho seguido Jesus? Será que há pontos que a gente precisa voltar? Como ele disse para a igreja de Éfeso, lembra de onde caíste e volta. Será que hoje eu preciso voltar para algum ponto do Evangelho que eu disse, Deus está aqui, chamando você e a mim, e que haja uma resposta de crente, uma resposta de fé, dizendo, Senhor, eu quero voltar para aquele ponto. Eu flexibilizei, eu tornei isso aqui medíocre, o Senhor mandou amar quem me ofendeu, e eu estou dizendo, eu quero voltar para lá. O Senhor está dizendo que isso daqui não te agrada, então, mas é impossível, depois de tanta coisa, dá poder, eu preciso colocar isso em oração, e chorar isso diante do Senhor. O Espírito de Deus que agiu em Pedro, habita em você, em mim, e Ele dá poder e graça para a gente viver as exigências do discipulado. Há esperança, irmãos. Aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, Ele permanece trabalhando em nós. E é por isso que a gente precisa perceber, perguntar para Deus se a nossa vida, no sentido mais puro dessa palavra, se a nossa vida cristã, na jornada, nessa vida de discipulado,
no Evangelho de Cristo Jesus, a gente tem progredido. E como que a gente pode medir isso? A gente vê progresso na vida cristã à medida que a gente assimila o custo do discipulado. É cada vez mais passando por provas, lutas e tribulações que Deus manda, e a gente poder olhar tudo isso, as marcas em nós, e dizer: eu estou aprendendo a te amar mais e a te amar melhor. Se com o passar dos anos a gente está bem, a gente sabe delinear teologicamente o que a gente crê, e tem que saber. Mas a questão não é só saber. Esse é um risco que eu corro no trabalho pastoral e no magistério, de sempre delinear de uma maneira mais exata, bíblica, o que eu creio, e sempre crescer e ser aperfeiçoado nisso. Mas a gente precisa pensar o nível de sujeição e o quanto a gente está amando mais o nosso Redentor. É uma libertação da gente mesmo. Que nessa manhã, o meu coração e o seu coração, a gente seja despertado por Deus para amá-lo melhor. Que os nossos amores estejam ordenados pelo Evangelho de Cristo Jesus. E a gente prove a doçura de que Deus é bom te amar. É bom amar o Senhor sobre todas as coisas. É bom amar, colocar os amores dentro da lógica do reino de Deus. Quando isso acontece, meus irmãos, a gente obedece, a gente depende de Deus. A gente prova o poder do Espírito agindo na nossa vida, trazendo o Filho de Deus, e a gente vai vendo que a gente está progredindo, e a gente vai viver aquilo que está lá no céu, uma vida centrada em Deus. Lá só? Não, começa aqui, na jornada. Vamos responder a esse desafio do Evangelho, com fé e com o coração humilhado aos pés da cruz. Amém? Que Deus nos abençoe para a glória dele. Amém.